Jesus nos chamou para sermos maduros espiritualmente. O apóstolo Paulo foi um dos apóstolos que mais ensinou e pregou sobre maturidade espiritual. E na carta aos Efésios, capítulo 4, 13, tem um versículo que eu gosto muito que diz assim: e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Em outras traduções, a estatura de varão perfeito, né? O varão perfeito é Cristo. E nessa carta, ele, no início do texto, ele está falando sobre a comunhão com a igreja, sobre os dons espirituais serem distribuídos na igreja, porque é na igreja que a gente é amadurecido, né? Não tem como a gente atingir uma maturidade espiritual fora do corpo de Cristo. Somos edificados na igreja, somos exortados na igreja, somos moldados na igreja. É aqui que a gente recebe cura. Então, estando na igreja, não tem como a gente fugir da comunhão, sabe? Se a gente quer ser maduro espiritualmente, pode passar um ano no Sabbat Shalom, junto com Buda, pode passar aí dias e dias jejuando, que você não vai atingir uma maturidade espiritual. Essa carta aos Efésios, capítulo 4, fala da comunhão. Então, é na comunhão, é na congregação que a gente vai atingir a maturidade perfeita. Realmente, quando a gente é exortados, feridos uns pelos outros, né? E muita gente fala: eu fui ferido e saí da igreja. Você foi ferido e saiu da igreja, então você não atingiu a maturidade espiritual, não atingiu a altura de varão perfeito, porque quem é maduro espiritualmente entende que a igreja é um lugar para ser ferido. E o mistério é esse. E na carta aos Filipenses, capítulo 3, 15. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Antes desse versículo, ele está falando sobre a maneira de pensar, fazendo um convite, né, aos filipenses. Ele está dizendo: deixem essas coisas para trás, deixem a lei para trás, vivam debaixo da graça, né? Deixem essas coisas para o passado e prossigam para o alvo que é Cristo. A gente se torna maduro espiritualmente quando a gente entende que é preciso deixar o passado para trás. Não tem como a gente amadurecer sem querendo fazer as mesmas coisas que antes, querendo ter as mesmas obras de antes, as mesmas atitudes de antes, né? Então, a gente precisa deixar os traumas para trás. Ah, mas meu pai me magoou. Ah, mas fulano me magoou. Não vai amadurecer. Não tem como a gente amadurecer espiritualmente sem deixar tudo para trás. E não é um processo fácil deixar tudo para trás. Não é automático. Agora eu deixei tudo para trás. Mas é necessário para a gente prosseguir para o alvo, deixar tudo para trás. E a gente só consegue deixar tudo para trás quando o copo está cheio do Espírito Santo. A gente não consegue deixar as nossas mazelas, os nossos traumas, nossas dores, as nossas feridas para trás, sem se encher do Espírito Santo. Ele precisa fazer essa obra em nós. Ele precisa nos ensinar a deixar tudo para trás. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, na carta aos Filipenses 1:6. Tendo por certo isto, mesmo que aquele que em nós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo nos ensina uma coisa muito importante sobre maturidade espiritual. Você nunca vai atingir. Ué, mas não é para atingir a altura de varão perfeito de Cristo Jesus? Sim, esse é o alvo. Como o apóstolo Paulo falou, prossiga para o alvo que é Cristo. Mas é até o dia de Cristo Jesus. Um dia, na minha caminhada cristã, eu descobri que através da pastora Giza, do pastor João, que carne nunca morre. E eu fiquei muito triste com isso, porque eu jurava que depois de convertida eu não teria mais problemas. E eu acho que muita gente é assim, entra para a igreja e jura que não vai ter mais problemas. Mas um cristão maduro entende que os problemas são para aperfeiçoamento, para bênção, para frutificação do Espírito em nós, para mortificação da nossa carne, para que a gente cresça espiritualmente e que a gente seja aperfeiçoado até a vinda de Cristo Jesus.
Então, é uma constante na nossa vida, é diariamente. A gente precisa buscar deixar as coisas velhas para trás, deixar o que aconteceu ontem e aprender algo novo com Cristo. Só assim a gente vai atingir a estatura de varão perfeito e seremos aperfeiçoados até o dia, até a vinda de Cristo, como o apóstolo Paulo ensinou. Apóstolo Paulo, eu acho que ele pregava tanto sobre isso, sobre mortificar a carne, sobre sermos maduros espiritual, porque ele fala, né, que ele tinha um espinho na carne. Então, se a gente não enxerga as mazelas da nossa carne, da nossa existência humana caída, e a gente está na igreja, a gente só está vindo na igreja. Se enxergar, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Transforma, né, em outro versículo do apóstolo Paulo que eu amo muito também, transforma a vossa mente, né, transforma as concupiscências da carne, né, pela renovação da sua mente. Então, a gente precisa fazer isso diariamente. E é isso que Cristo espera da gente. E eu tenho certeza que quando a gente escolhe fazer isso diariamente, renunciar à carne diariamente, toda vez que a gente escolher dar a outra face para alguém, por exemplo, tem uma pedrinha no nosso galardão, na nossa coroa de vida. Toda vez que a gente escolher falar a verdade, é mais uma pedrinha na nossa coroa. É mais uma coisa. Então é diário. É todo dia, até Jesus voltar. Não adianta você achar, não, agora eu tô perfeita, agora eu cheguei nesse patamar, agora eu sou. É diário, né? Todo dia a gente tem que buscar ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma serva melhor, uma filha melhor, e a gente vai fazendo isso através da renovação da nossa mente, nas atitudes diárias com Cristo.